Olá, meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão Marcos Assis da Veiga. Desde já quero já te pedir, amassa no like, amassa no like. O seu like é o que libera esses vídeos para que possa passear pelo mundo inteiro, levando a mensagem da cruz, levando uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Não tem aqueles dois países lá da Europa que estão em conflito? Então, eu quero que essa mensagem chegue até eles. Não somente essa mensagem, mas todas as mensagens de paz, mensagem de cessar essa conversa que eles estão tendo. Todas as mensagens têm que chegar até eles. Mas como eu estou falando neste canal e a mensagem é sobre Cristo, que Cristo chegue àqueles corações. Embora esteja mencionado na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a minha regra de fé, que no final dos tempos haveriam guerras e rumores de guerras, vários combates por vários motivos em todo o planeta, mas ainda não seria o fim. A Bíblia chama no Evangelho de Mateus de princípio de dores. Mas perto está de Cristo Jesus cessar tudo isso. Gostaria de estar lendo com meus amados irmãos, dando um prosseguimento a série Apocalipse, as Divinas Revelações, que está chegando ao fim. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Isso aqui é após o arrebatamento da igreja, após a queda da grande Babilônia. Ora, no último vídeo foi falado sobre a grande Babilônia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, totalmente diferente do início de Apocalipse. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Nessa vinda de Cristo Jesus, onde o céu estava aberto, onde Deus revelou para João a vinda de Cristo Jesus, a sua segunda vinda, todo olho o verá. Todas as pessoas do planeta Terra verão a Cristo Jesus, com poder e grande glória. Ele não vai vir como um cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Não. Ele não vai vir como advogado. Não. Ele vai vir como justo juiz, em glória, em poder e glória, autoridade e unção. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Diademas é sinal de autoridade. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O nome que Jesus se chama é a palavra de Deus. Por isso que João, no seu evangelho, o próprio João que escreveu o evangelho, escreveu o Apocalipse 3 cartas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Verbo, quando você pega o dicionário Aurélio, está lá bem claro, a segunda pessoa da Trindade. Então, por isso que aqui o mesmo João está usando, está dizendo, pela revelação que ele recebeu na ilha de Patmos, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Cristo Jesus é a própria palavra de Deus. É o verbo que se fez carne. Deus fez tudo pela palavra. E pela palavra, Jesus Cristo vai prender o anticristo e o falso profeta e Satanás e lançá-los no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Versículo 14. E seguiam nos exércitos que há no céu. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coisa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é tatuagem, tá, irmãos?
Não quero entrar nesse mérito, se pode, se não pode, se é pecado, se não é pecado. Eu vou dizer que tatuagem é vaidade. Assim como uma roupa bonita. Assim como uma roupa de grife. Ó, vamos lá. Fui pra igreja, acabei de chegar ainda há pouco da igreja. Camisa da reserva. Calça da Polo Wear. Vaidade, irmão. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Só quero dizer que se alguém quiser fazer uma tatuagem, não usa esse texto. Porque tá fora de contexto concernente à tatuagem, tá? E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que coma as carnes dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo branco e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta na mão direita ou na testa, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, amados, estamos próximos de uma nova identificação mundial. Estamos próximos de um novo sistema monetário mundial. Estamos próximos de uma nova ordem mundial. Estamos próximos de um grande reset. Estamos próximos da ascensão do anticristo. Um ditador mundial, um grande líder carismático, que quando houver um colapso financeiro, haverá uma reunião. As 10 maiores regiões do planeta se reunirão durante 1 hora. E essas 10 regiões acharão por bem dar o seu poder a este homem, que tem carisma, que tem uma excelente oratória, que tem nome, que tem uma postura para unir o mundo, para unificar o mundo, para globalizar o mundo, para intensificar os laços do mundo, para unir o mundo, para trazer uma paz mundial, para que todos tenham igualdade social, para que as dívidas mundiais entre os países, entre os continentes, sejam perdoadas. Este é o anticristo. Para que haja paz entre Israel, entre Palestina, entre as religiões. Juntamente a ele, o falso profeta, que fará sinais que, se necessário for, pela permissão do Todo-Poderoso, se necessário for, fará cair fogo do céu à vista de todos, para que todos creiam nos seus sinais de mentira. Porém, tudo isso pela permissão do eterno e todo-poderoso Jeová Deus. Deus está no controle de tudo. Sempre, amados irmãos. Mas essa palavra está sendo mencionada antes que tudo isso aconteça. Há 2000 anos atrás, 96 anos depois da morte de Cristo, o Apocalipse foi escrito. Entre 90 e 96 anos após a morte de Cristo, o Apocalipse foi escrito. Então, meus amados irmãos, essa palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Comente esse vídeo, compartilhe com as plataformas digitais. Jesus Cristo está voltando. Ore pelos aqueles 2 países. Então, recapitulando, esse camarada fará que todos os acordos de paz sejam realizados entre Israel, Palestina, muçulmanos.
Ele trará uma paz mentirosa, uma falsa paz mundial. Durante 3 anos e meio, ele fará um acordo com muitos, como diz Daniel, capítulo 9, versículo 27. E no meio da semana, no meio desses 3 anos e meio, ele quebrará esse acordo. Sabe por quê? Ele vai querer se assentar no trono de Deus, querer receber a adoração de Deus, querendo parecer Deus. Aí sim os judeus acordarão e saberão que ele é o anticristo, que ele é o Maitreya, que ele é o enganador. Aí sim eles buscarão o verdadeiro Messias, aquele que veio, morreu na cruz, ressuscitou e ficou 40 dias com os seus discípulos e foi recebido acima na glória. E está à destra de Deus Pai. E enviou o Espírito Santo Consolador para nos ensinar todas essas coisas. Não foi eu quem escolhi Cristo Jesus, amados. Ele me escolheu e me nomeou para que eu vá e dê frutos, meus frutos permaneçam. Assim como ele te escolheu, te nomeou. Então, se você é um escolhido de Deus, se você crê no Evangelho, crê nessas palavras que são fiéis e verdadeiras, comente, compartilhe o máximo de vezes que você puder. Deixa o teu like, amassa no like, cola o dedo no like, para que esse vídeo chegue até os confins da terra. Não estou falando isso para monetizar o meu canal, nada disso, irmãos. Porque o que eu não recebi aqui na terra, lá na glória está preparado. Não é nada disso. Amanhã de manhã eu vou trabalhar. Se Deus quiser, Deus vai abençoar meu trabalho, eu vou ter minha prosperidade, eu vou ter o meu pão de cada dia. Amanhã, se Deus quiser, eu vou trabalhar e vai dar tudo certo. Não é nada disso. É para ganhar almas para o reino dos céus. Tirar pessoas da mão de Satanás e colocar nas mãos de Cristo Jesus. Amém? Então, ó, deixa o like, comente, compartilhe. Deus é fiel. Jesus Cristo está voltando. Mas antes disso, haverá guerras, rumores de guerras. O anticristo se levantará, juntamente com o falso profeta. Ele fará uma religião única, mundial, um ecumenismo. Porque ele quer banir do planeta Terra as 3 religiões monoteístas, né? Que é o cristianismo, aleluia, e o islamismo, né? 2. O cristianismo e o islamismo. E a outra religião, que todo mundo conhece, né? Como foi falado aqui, a outra instituição, Grande Babilônia, estará nesse pacote com maior alegria. Mas Deus é fiel. E antes que aconteça, está nos declarando. Graça e paz, meus amados. Uma quarta-feira de paz e bênçãos. Tenha todos uma noite abençoada, um sono reparador. Salmo capítulo número 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graça e paz, Deus é fiel.